método para manter o controle de pragas eficiente é sempre estar atento às práticas e cuidados necessários para evitar a infestação. Você deve voltar sua atenção a medidas simples, mas que evitam a presença de pragas urbanas. Por isso, vamos apresentar os 4 principais fatores que propiciam a proliferação de pragas urbanas, conhecidos como os 4 As. Água. Um dos cuidados que devemos ter é com o acúmulo de água, pois pode ser o cenário perfeito para o surgimento de, por exemplo, mosquitos transmissores de doenças como a Aedes aegypti, vetor da dengue, da chikungunya e febre amarela. Deixar uma quantidade de líquido parado, principalmente em ambientes abertos, favorece os insetos no desenvolvimento de larvas. Essa situação também pode acabar fornecendo água para outras pragas, como ratos, pombos, morcegos e até os cupins. Veja algumas dicas para melhorar. Caixa d'água. A recomendação da Anvisa é de que as caixas d'água passem por um processo de higienização a cada 6 meses. Para isso, você pode contar com o auxílio de uma empresa especializada. Além disso, é importante manter o recipiente completamente tampado. Uma situação muito recorrente é a água da chuva acumulada, por exemplo, no pátio e no jardim. Muitas vezes, objetos como potes, pneus, garrafas e vasos acabam acumulando a água da chuva sem que a gente perceba. Outro local que precisa de revisão frequente é a calha. Devemos remover folhas que estejam impedindo o escoamento, por exemplo. O mesmo cuidado vale para a piscina, que fica coberta em épocas como o inverno. Alimento. Esse é um fator para o qual os donos de bares, restaurantes e demais estabelecimentos do ramo alimentício devem ter atenção dobrada. Os restos de alimentos e embalagens descartados de forma incorreta podem facilmente atrair ratos, baratas, moscas e outras pragas em grandes proporções. Veja algumas dicas. Lixo. Nosso foco deve estar em manejar e descartar corretamente os resíduos. A recomendação é sempre manter 2 hábitos frequentes: a limpeza do local para evitar o acúmulo de detritos e também a remoção diária do lixo em sacos fechados dentro da lata. Caixas de gordura. Recipientes muito propícios a pragas devem ser limpas a cada 15 dias ou 3 meses, dependendo do ritmo da sua cozinha, e estar sempre bem tampadas. Aparelhos. O fogão, a geladeira, o micro-ondas e os demais aparelhos devem receber limpeza frequente, pois podem estar sempre armazenando qualquer resto de alimento. Em casa. Devemos cuidar para não guardar comida estragada ou deixar restos de alimentos pelo chão, embaixo dos móveis ou no pátio. As medidas corretas são sempre jogar o lixo na lata, utilizando sacolas, e manter as sobras de alimentos na geladeira. Abrigo. Locais como gavetas, armários e também espaço entre aparelhos domésticos e a parede podem servir de abrigo para as pragas urbanas. Escorpiões, baratas e ratos podem encontrar nesses locais escuros um espaço perfeito para viver e até mesmo reproduzir, sem contar com grandes riscos que os móveis de madeira correm, infestação de cupins. Veja algumas dicas. Limpeza. O essencial para evitar o surgimento das pragas em função da criação involuntária de um abrigo é manter limpos e arejados e também monitorados todos os ambientes. Devemos ter foco principal em armários, verificando gavetas utilizadas com pouca frequência. O mesmo cuidado vale para os espaços deixados entre os móveis e a parede em todos os cômodos. Áreas com acúmulo de embalagens de plástico, papelão ou madeira também pode favorecer o surgimento das pragas. O escorpião, por exemplo, é um aracnídeo que vive sempre em busca de espaços escuros para viver. Em casa, devemos inclusive ter cuidado com calçados fechados que estão guardados há muito tempo. Buracos. Aberturas, orifícios e frestas nas paredes também podem ser locais perigosos. O certo é lidar com esses problemas o quanto antes para não criar a casa perfeita para as pragas. Acesso. O último dos 4 As trata da atenção que devemos ter às vias de acesso que podem servir para as pragas. Por exemplo, frestas de janelas, portas e no telhado, e também nas redes de esgoto. Podem ser caminhos para as pragas entrarem no ambiente externo para dentro da casa ou do estabelecimento. Veja algumas dicas. Fique atento às frestas.
Tão importante quanto ajustar as portas e janelas aos batentes é estar atento aos espaçamentos em telhados, calhas e exaustores. Tampas da rede de esgoto também devem estar sempre ajustadas. Locais forrados devem estar bem vedados para impedir o acesso à parte interna. Deve ser realizada a limpeza com frequência para garantir que o local está livre de pragas. Nos menores locais, as pragas urbanas também podem encontrar acesso para se abrigar, como por exemplo, ralos, interruptores de luz ou saídas de telefone. Para efetuar o controle de pragas, você deve contratar uma empresa especializada para realizá-lo. Não tente combatê-las com produtos químicos por conta própria, pois pode ser prejudicial à sua saúde. Deixe que o especialista resolva a situação e peça auxílio para identificar os possíveis pontos que podem favorecer a proliferação de pragas no condomínio. Os condomínios são alvos comuns das pragas urbanas. Garanta as melhores estratégias para evitar a proliferação desses elementos nocivos. A equipe da Biocontrole Prague pode te auxiliar com essa missão. Gostou desse conteúdo? Você pode sugerir outros temas para que nós possamos conversar no futuro. Obrigada pela sua atenção e até breve.